Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô fazendo menos vídeo por esses dias, tá? Que eu tô numa correria danada, porque aqui a prefeitura tem vindo aqui, né? Então tá cada vez mais próximo a hora que eu vou ter que me mudar. Então eu tô correndo atrás de casa, essas coisas, etc, tá? Então eu tô bem cansado até ultimamente. Só hoje eu fui 2 vezes na rua, andando com essa onda de calor que tá aqui em São Paulo. E o pior é que nem era pra eu andar muito por causa da trombose, né? Mas é necessário, né? Tem gente que ainda reclama da vida, né? Enfim, vamos ver que bicho que vai dar, tá bom? O título desse vídeo, pessoal, eu vou colocar ateu, porque na verdade eu sou agnóstico, tá? Eu não sou ateu. Mas é que ateu chama um pouco mais de atenção nas redes sociais, tá? E ateu e agnóstico também não tem tanta diferença assim, tá? Então eu vou explicar para vocês mais uma vez a questão do Padre Júlio e o caso lá do vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, tá? Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas agora eu vou tocar em outros pontos, até porque tem gente aí postando várias besteiras aqui no canal. Tem um seguidor aqui chamado Paulo, acho que é Brand ou Bend, sei lá. Ele fica só postando besteira ideológica, que a esquerda não quer que se investigue a Cracolândia, nem as ONGs, que a igreja, a esquerda quer proteger os drogados, que não sei o quê. É aquelas maluquices ideológicas, sabe, que não faz sentido nenhum. Sabe quando a pessoa cria uma narrativa do nada? É o mesmo que eu falar assim, é o Papai Noel que não quer que o Bolsonaro governe. É uma coisa que não tem nada a ver com nada. Então eu vou explicar uma coisa pra vocês, pra ficar bem esclarecido. Esse vídeo não vai ser político não, tá? Vai ser para esclarecer o que acontece com o Padre Júlio e essa situação envolvendo o Rubinho Nunes, tá? O Rubinho Nunes, ele propôs uma CPI para investigar as ONGs que atuam na região da Cracolândia. Para quem não é de São Paulo, a gente tem uma Cracolândia gigante aqui em São Paulo. Aqui onde eu moro atualmente é relativamente próximo, tá? Não é na Cracolândia, mas é próximo. Mas às vezes chegam aqui noias, viciados, roubam meus fios. Mês passado, em dezembro, ainda roubaram meu fio aqui de novo. Então realmente essa região aqui de São Paulo é um inferno, tá? Você tem que lidar com todas essas coisas, além de problema de saúde, tem que mudar. Olha, para quem acha que a vida de vocês é difícil, vem aqui passar uma semana aqui em casa, vocês vão ver o que é vida difícil, viu? Mas enfim, nós temos uma Cracolândia aqui em São Paulo. Esse vereador, que é um ex-MBL, que ele já foi do MBL, depois ele saiu, virou bolsonarista, porque o MBL foi perdendo força. Inclusive, tanto ele quanto o MBL, agora eles estão bolsonarizando nas redes, né? Estão espalhando fake news e abraçando as mesmas pautas do Bolsonaro. Eles viram que o bolsonarismo é uma força política. Infelizmente tem gente no Brasil que gosta de gente escrota, gosta de genocida, gosta de ladrão de joia. Então eles têm que abraçar as mesmas pautas para tentar ganhar voto das pessoas que não pensam, tá? Então esse aí deixou do MBL para virar bolsonarista. E ele quer propor uma CPI para investigar as ONGs, o que já em si é um absurdo, né? Vamos raciocinar um pouco. Se tem uma Cracolândia, o certo é você ver meios de acabar com a Cracolândia. Ver quem que financia aquilo, quem são os traficantes que atuam ali, por que o poder público não faz nada com relação aos traficantes, por que não tem iniciativas de internações, assistência médica, essas coisas. Isso que tinha que ser feito. Esse deveria ser o foco do problema. Como que a gente vai resolver o problema da Cracolândia? Inclusive, para quem não sabe, outros países do mundo já tiveram seus tipos de Cracolândia, mas com outras drogas, e eles conseguiram resolver esse problema, com inteligência, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal de política, quem quiser ver lá, só lembrar eu coloco aqui na tela final, porque é possível sim resolver o problema da Cracolândia. Inclusive o único programa que deu certo aqui em São Paulo foi o programa do Haddad, chamado de Braços Abertos. O mesmo programa que esse Rubinho Nunes ontem colocou no Twitter, que era um Bolsa Crack. Então ele não entende como é o programa, não sabe como é que funciona, demoniza o programa perante a opinião pública, dando a entender que é uma Bolsa Crack, como se a prefeitura desse dinheiro para os viciados, que não é verdade, na verdade ele estava contratando os viciados para trabalhar, até porque vocês conhecem o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. E foi o único que deu resultados, tá? Conseguiu reduzir drasticamente o número de usuários e furtos na Cracolândia. Mas isso aí eles estão um pouco se fudendo. Então o fato do Rubinho querer abrir uma CPI para investigar ONGs, tudo bem, é o direito dele. Até porque essas ONGs não fazem nada de errado. Ele alega, né, que tudo que esse povo é narrativa. Tem uma ONG chamada Crack Resiste, que eles distribuem seringas e cachimbos de crack para os usuários. Então ele coloca lá no Twitter dele bem grande, que aquele cidadão médio que está lá vendo aquilo vai achar que eles estão incentivando a Cracolândia. Na verdade, pessoal, esse tipo de atitude existe em todo o planeta, tá? Para quem não sabe, lugares que tem drogados. O nome disso é redução de riscos, porque se a pessoa não consegue sair do vício, ela vai continuar usando droga independente do que aconteça. Agora, a partir do momento que uma ONG distribui, por exemplo, seringas, é para evitar que aquela pessoa pegue uma doença por compartilhar seringas. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma rodinha de drogados, um cara ali tem HIV, se ele usar a mesma seringa que os outros, ele vai transmitir HIV para todo mundo ali vai pegar AIDS. Aí o risco vai ser dobrado para o sistema de saúde, porque o sistema de saúde vai ter que cuidar de alguém que é viciado e está com HIV. Então o nome disso é minimizar os riscos, diminuir os riscos. Se você não consegue tirar a pessoa do vício, pelo menos evita que ela contraia outras doenças. Para quem não sabe, a maior causa de morte ali na Cracolândia, em primeiro lugar, é a violência, tá? Que eles acabam se matando, um dá facada no outro, não sei o que, é a primeira causa. E a segunda causa de morte da Cracolândia são doenças sexualmente transmissíveis. Sabiam disso?
Isso são dados, não é coisa que eu tirei da cabeça, eu sei que eu estudei sobre o assunto. Porque eles estão ali na rua, eles fazem sexo entre si, etc e tal, então eles acabam transmitindo doenças uns para os outros. Então o que essa ONG faz é o seguinte, a ONG não tem poder para tirar o vício deles, mas ela tenta minimizar os riscos, até para evitar depois um inchaço do sistema de saúde por causa disso. Então ela distribui camisinha, distribui cachimbo, distribui essas coisas, que já que eles não conseguem largar o vício, pelo menos que não adquiram outras doenças. É basicamente isso. Eu sinceramente não vejo nada demais, porque bem ou mal ali são seres humanos. E eu falei naquele outro vídeo, tem até uma médica que foi parar na Cracolândia, tem um guarda que trabalhava ali na região da Luz, fazendo ronda ali com os outros guardas, ele também acabou indo parar na Cracolândia. É uma coisa que acontece com qualquer um. Aquele Rafael Willian era um cantor famoso, anos atrás, acabou na Cracolândia. Então ali são seres humanos. Tem até aquele cara que faz o Pastor Adélio aqui no YouTube, né, aquele magrelão, que finge que é um pastor, é um personagem muito legal. Ele é Marco... Eu sou ruim para nome, acho que não é Marco Aurélio, é Marco alguma coisa. Ele também já esteve na Cracolândia. Então são seres humanos. Então se você não consegue tirar o vício da pessoa, até porque não tem um botãozinho que você liga e desliga, vício, não vício, vício, não vício, pelo menos se minimiza os riscos. Mas o Rubinho quer investigar de onde vem o dinheiro dessas ONGs e por que essas ONGs estão gastando dinheiro com isso. Porque na cabeça dele é isso que mantém a Cracolândia. E na parte do processo ele arrolou o Padre Júlio no meio. Só que o Padre Júlio não pertence a nenhuma ONG. O Padre Júlio é um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica ela sempre teve pastoral para ajudar as minorias. Pastoral da terra, para ajudar os trabalhadores que não têm terra. Pastoral das mulheres, para ajudar as mulheres. Pastoral da família, para ajudar famílias que estão com dificuldades, tem brigas, vícios, essas coisas. E essa daí é uma pastoral de rua. O Padre Júlio não é o único padre que faz esse tipo de trabalho. Na verdade, ele é o mais proeminente, porque a Cracolândia sempre está em evidência ali. Mas em outros lugares de outras igrejas católicas, você tem padres exatamente iguais a ele, fazendo exatamente o mesmo trabalho, cuidando dos mais pobres e dos necessitados, que é exatamente o que Jesus falou na Bíblia. Fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Então o trabalho do padre não tem ligação nenhuma com o ONG. Ah, de onde é que o padre arruma dinheiro? Da pastoral. A Igreja Católica destina um pouco da verba para ajudar essas pastorais, para quem não sabe. Inclusive a Igreja Católica, que é tão demonizada pelos protestantes, é uma das maiores instituições de caridade do mundo, para quem não sabe. E além do dinheiro da Igreja Católica, o padre recebe muita doação, porque ele está sempre ali em evidência, né, por causa da Cracolândia. Então muitas pessoas ajudam o padre, fazem caridade, fora que ele cobra por sacramentos, como todo padre, etc e tal. Então isso vai ajudando ele a fazer esse trabalho de caridade. Então a Igreja Católica ela não é uma ONG, ela é uma instituição com mais de 2000 anos, diga-se de passagem. E o que o padre faz ali é um trabalho pastoral que não tem vínculo nenhum com ONG e não tem vínculo nenhum com dinheiro público, como o Rubinho alega. Não é a prefeitura que dá dinheiro para o padre, não é o governo do estado, não é o governo federal, não. É o padre ali com a igreja que faz um trabalho voluntário, um trabalho até humanitário, que é ajudar essas pessoas. E outro, o padre não ajuda só usuários da Cracolândia, o padre ajuda moradores de rua. Então quando o padre está ali distribuindo um pãozinho, um suquinho, alguma coisinha, um cobertorzinho no frio, tanto faz se o cara é viciado em droga ou se alguém foi parar na rua por um motivo ou outro, o que acontece. Eu, por exemplo, estou quase indo parar na rua, porque tudo que eu estou vendo aqui em São Paulo é caro e absurdo. Então se eu não conseguir nada, eu vou fazer minha barraquinha ali perto da Luz e vou ter que morar ali. Então pode acontecer com qualquer um. São Paulo é uma cidade cara, é uma cidade difícil, é uma cidade que recebe muito migrantes e imigrantes. Às vezes a pessoa vem lá do Nordeste aqui para São Paulo para trabalhar, para fazer a vida, não consegue emprego, porque às vezes as coisas aqui estão difíceis em São Paulo, a pessoa vai parar na rua, porque não tem condição de pagar um aluguel aqui em São Paulo. Qualquer lugarzinho que você vai ver é mais de R$1.000 aqui em São Paulo. Eu nem ganho isso no YouTube, pra vocês terem uma ideia. Então o padre ele não ajuda só drogados, ele ajuda pessoas que estão em situação de rua. Isso chama-se altruísmo, é um trabalho humanitário que o padre faz. É um trabalho até cristão. Você que está vendo esse vídeo pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser de direita, pode ser de esquerda, não importa. O trabalho que o padre faz é um trabalho humanitário, não tem nada a ver nem com ideologia política e também não tem nada a ver com religiões. Eu conheço judeus que admiram o trabalho do padre Júlio, eu conheço ateus que admiram o trabalho do padre Júlio, enfim, porque o cara faz um trabalho humanitário, ele alimenta os pobres, gente, que deveria ser essa a função de todo padre. O padre não é casado, não tem família, não tem nada, então ele dedica a vida a ajudar a comunidade. Quer ajuda melhor que essa? Então, a troco de que o Rubinho quer enrolar o padre nessa CPI, eu já falei no outro vídeo, mas vou repetir, ele quer ganhar fama em cima do padre. Porque como o MBL derreteu muito por causa do bolsonarismo, que eles não apoiaram o Bolsonaro, eles viram que eles elegeram poucos candidatos, o MBL elegeu só um deputado estadual e um federal, eles levaram um pau literalmente nas urnas, então eles têm que chamar a atenção, ganhar mídia para si. E como que eles fazem para ganhar mídia? Gera uma polêmica. Ah, eu vou pagar aquele padre que é a máfia da miséria. Que máfia da miséria? O que o padre lucra com aquela miséria daquelas pessoas? Nada. Até esse seguidor aí chamado Paulo, ele falou que a esquerda protege o padre, não sei o que. Eu digo, gente, vamos criar uma situação hipotética.
Vamos supor que o padre morra hoje, até porque ele já tem uma certa idade, mas é hipotético. Vamos supor que ele morra, faleceu. Vocês acham que a Cracolândia vai deixar de existir se o trabalho do padre parar? Acha que vai melhorar alguma coisa? Ah, eu sou viciado em droga, mas agora que o padre morrer e me dava um pãozinho de vez em quando, eu vou parar de usar droga. Claro que não, gente, vai piorar a situação. Porque aí o drogado, além de roubar para manter o vício, ele ainda vai roubar para comer. Vai ser 2 furtos diferentes. Então o padre, pelo menos com essa ajudinha humanitária que ele faz, ele ainda minimiza um pouco ali. Pelo menos eles roubam só para manter o vício. Porque para comer ainda tem o padre que alimenta. Agora, se tirar o padre da jogada e a pastoral acabar, não vai diminuir nada a Cracolândia, porque o crack é um vício. É um vício, é uma dependência química. Quem usa droga ali vai continuar usando droga, ainda vai roubar mais ainda para poder comer. Depois do vício daquela larica, né, aquela fome doida, aí que eles vão roubar mais ainda. Então não tem nada a ver esses argumentos imbecis. E a igreja não está protegendo o padre. A igreja está achando um absurdo um vereador bolsonarista abrir uma CPI e convocar um padre que não recebe dinheiro público, não é vinculado à ONG. O padre está fazendo aquilo com o dinheiro da caridade dele. O que tem a ver o padre com CPI de ONG ou com Cracolândia, gente? Pelo amor de Deus, ele só ajuda as pessoas, ele dá um pãozinho de vez em quando. Isso é crime? E outra, esse Rubinho ele já tem várias capivaras, tá? Tem um perfil no Twitter chamado Dr. Pândego, que ele mostra as capivaras dele. Inclusive ele gastou vários dinheiro aí com festinhas, tá? Pra quem não sabe. O cara aluga computadores e notebooks, só da Prefeitura de São Paulo, do dinheiro público. Ele gasta uma fortuna alugando notebooks. Tanto que até um entrevistado que trabalha em informática falou assim: para que alguém aluga um notebook? É muito mais barato você comprar um. Tudo isso daí é que o Rubinho faz. Vai investigar isso daí? Não. E outra, por que não investiga então as igrejas evangélicas, hein? O pastor Malafaia já esteve envolvido numa operação da Polícia Federal, numa investigação chamada Operação Timóteo, por causa da Bíblia. Que em Timóteo fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa Operação Timóteo, que ele foi entrevistado até pelo Roberto Cabrini na época, que estava investigando pastores evangélicos por lavagem de dinheiro, o pastor Malafaia recebeu uma doação de um cheque de 5 milhões. Olha o valor, 5 milhões. E ele achou normal, não viu nada, já é normal. Meu irmão, se eu tiro um cara das drogas através da minha igreja, meu irmão, e o pai dele quer me dar um cheque de 5 milhões é porque ele está grato. Não, mas ele falou: você não acha estranho, pastor, receber um cheque de 5 milhões? Meu irmão, se a pessoa quer doar para a igreja, a gente aceita, a gente não pergunta se a pessoa é bandida ou não sei o que, meu irmão. Que lenga-lenga do Malafaia? 5 milhões. Vocês acham normal alguém dar 5 milhões de doação para uma igreja? Não, tem que ser muito rico mesmo, né? Um milionário, um pica das galáxias para dar um cheque de 5 milhões para uma igreja evangélica, né, gente? Tá na cara que isso aí tem cara de lavagem de dinheiro, né? Eu só não posso falar aqui no vídeo, senão pode dar processo, mas que tem cara de lavagem de dinheiro, que, né? O pessoal dá ali um tanto, depois pega um tanto por fora, enfim. Vocês sabem como é que funciona. E outras, igrejas evangélicas no Brasil, esse rapaz também comentou isso, né? Que a gente protege o padre, mas não protege os pastores. Aí tem igreja aí que tem banco, como a Universal. A Universal tem uma emissora de TV, que é a Rede Record. A Universal tem um templo gigantesco aqui no Brás, que não paga IPTU. Fora outras coisas que são bens da igreja, que eles colocam tudo no nome da igreja. O Edir Macedo tem uma mansão enorme, acho que é em Campos do Jordão, se não estou enganado. Eu já mostrei aqui no canal, com vários quartos, suítes, etc., que ele põe o nome da igreja, para não pagar IPTU. Tudo isso para não pagar imposto e lavagem de dinheiro. Por que não investiga, então, o tanto que é desviado nessas omissões das igrejas? Por que não faz uma CPI disso? Vamos ver se aquela mansão mesmo pode ser uma igreja? Porque eu saiba, a mansão não é igreja. Então por que ele coloca em nome da igreja e fica isento de imposto? Por que ele coloca até banco em nome da igreja e fica isento de imposto? Vocês acham justo isso? Jesus não falou: dai a César o que é de César? Paulo não falou para pagar o imposto, quer seja o rei ou o governador, pagar o tributo? Então, pessoal, isso eles não querem investigar. Por quê? Primeiro que eles estão no mesmo aspecto político. Segundo, o objetivo dessa CPI, desse AUE todo que deu aí, é só para tentar ganhar visibilidade em cima do padre. O cara sabe que vai sair em tudo que é jornal, vai noticiar isso. Como de fato todos os veículos de comunicação noticiaram isso. Virou um negócio que todo mundo comentou, perfis de esquerda, de direita, todo mundo acabou comentando. Deu mais visibilidade lá pro rapazinho. Então, por mais que ele seja estranho, né, difícil de acreditar, ele vai atrair mais muita gente escrota que vai apoiar ele, que nessas pessoas estão comentando aqui no meu canal. O objetivo é só isso. Porque não tem como você investigar um padre numa CPI de ONGs se ele não tem ligação nenhuma com ONGs. E outra, pessoal, uma CPI vai dinheiro público, vocês sabiam disso? É o nosso dinheiro que vai ser gasto para fazer uma CPI idiota que não vai dar em nada. Mais uma CPI idiota. Olha as outras CPIs aí, deram em quê? Fizeram a CPI do MST. Quantos foram indiciados no relatório final? Ninguém. Fizeram a CPI dos atos antidemocráticos lá em Brasília. Só foi um tiro no pé. Só foram indiciados eles mesmos e o Bolsonaro. Então é só para gastar dinheiro público. Você não quer essa daí dos atos antidemocráticos? Já tinha uma CPI em paralelo em Brasília, né? A estadual, no Distrito Federal. Então é só para gastar dinheiro público para fazer uma CPI idiota.
Se bem que agora acho que não vai mais, né? Que alguns vereadores retiraram a assinatura, como a Temigrete, que eles foram enganados por esse Rubinho, que ele falou que era uma coisa, depois que eles viram que era para colocar o padre no meio, e sem sentido nenhum. Então, na verdade, não é que a esquerda está defendendo o padre, é que a esquerda acha um absurdo. Um cara que não tem proposta, não tem projeto, não faz nada pela cidade, é vereador já há um tempinho, não faz porcaria nenhuma, e o cara queria usar o nome do padre para poder sair nas mídias, para poder ter mais popularidade, para poder atrair mais gente escrota para votar nele. Então não é que a esquerda está protegendo o padre. Se o padre tivesse alguma coisa ligada com o poder público, ou alguma coisa envolvendo corrupção, nossa, beleza, vamos investigar. Não sou contra investigar quem pratica atos ilícitos. Mas não é isso que está acontecendo. Até porque essa perseguição toda ao padre é só porque o padre é apoiador do PT e do Lula. Que petista, que menita, vai pra camba. Claro, então eles acham que só porque o padre é petista ele tem que ser perseguido também. Pegaram o padre como Cristo, né? Que é até irônico, né? Pegaram o padre para Cristo. Então, pessoal, isso aí é só mais uma jogatina política, entendeu? Para um cara bostinha ganhar mais views na internet, sair em tudo que é jornal, como realmente ele está saindo, Estadão, Folha, Metrópolis, tudo que é portal está noticiando isso. Aí ele sabe que aquela pessoa escrota que não conhecia ele vai acabar conhecendo ele, vai gostar e vai votar nele nas próximas eleições. É só para um cara crescer em cima de um padre. Um padre que até então é vinculado à Igreja Católica, que é uma instituição, e ele faz aquilo que Jesus mandou. Ajuda os pobres. O que passa disso são narrativas bobas. Ah, porque a esquerda quer proteger o padre, amadinho. Não, a esquerda não quer proteger o padre, a esquerda quer proteger de uma imbecilidade. A troco de que vai chamar um padre numa CPI? Ele tem algum vínculo com o governo, com o prefeito de São Paulo, com alguma coisa? Ele recebe algum centavo da prefeitura? Então não dá, né, pessoal? Isso é só narrativa, tá? Então eu tinha que fazer esse vídeo aqui só para comentar sobre esse assunto bizarro. Isso é de uma bizarrice sem tamanho. Eles não fazem um terço do que o padre faz, sabe? Eles não dão um pão para um pobre sequer, mas ficam perseguindo e enchendo o saco de um padre, tá? Enquanto isso, os pastores milionários aí têm fortunas e mais fortunas e mais fortunas, tudo feito com dinheiro dos fiéis, e eles não fazem nada. Os pastores fazem desde lavagem de dinheiro até envolvimento com traficantes. Sabiam disso? Tem traficantes que têm conchavos com pastores? Isso eles não querem investigar, né? Para isso eles não fazem CPIzinha para investigar, né? Aí pode. Agora o padre com dinheiro da Igreja Católica, tá? Comprar uns pãozinhos, fazer um lanchinho para os pobres. Oh não, o padre está mantendo a Cracolândia. Temos que investigar essa máfia da miséria. Eu repito o que eu digo, tira o padre de cena. Espera o padre Júlio morrer, até porque ele já está idoso. Vocês acham que a Cracolândia vai acabar se o trabalho do padre Júlio acabar, pessoal? O cara que é viciado, é dependente, rouba para usar droga. Você acha que ele vai parar de usar droga se o padre Júlio, Deus o livre, não estiver mais aqui? Tem que ser muito imbecil para acreditar nisso, né? Que é o padre que mantém a Cracolândia. Não dá, né, pessoal? Então tá aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Eu vou me esforçar para tentar fazer mais vídeos. Mas, como eu falei, eu estou numa fase um pouco corrida, então estou em fase de mudança. Eu também estou procurando algum serviço de meio período, tá? Porque o YouTube está muito bugado, então também não dá. Então eu estou diminuindo um pouco o número de vídeos. Não só para os membros, mas para quem também não é membro, porque eu estou numa correria danada, sabe? É médico, é casa, é isso, é aquilo, é tanta coisa para resolver, enfim. Meu ano já começa bem agitado, tá bom? Então quem gostou, dá um like aí que vai estar ajudando a aumentar a atividade. Comente aí o que vocês acharam. Quem é inscrito, ativa o bendito sininho. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.